Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber como eu passei em 3 faculdades federais de medicina. Então já se ajeita aí na cadeira e veja passo a passo como foi minha rotina até passar. Quando eu escolhi a medicina? Eu decidi fazer medicina durante o 2º ano do ensino médio, enquanto eu ainda fazia o PAS, UNB. Eu não pensei em medicina desde pequeno. E com isso, eu acabei focando no PAS 2, né? Porque eu já tinha feito o PAS 1 e o PAS nada mais é do que o Programa de Avaliação Seriada da UNB. Você vai fazer essa prova durante 3 anos para ver se você passa no curso desejado. Então não é aquela prova que você faz no final do ano e já sabe se passou ou não. Então eu não passei no PAS. Por quê? Porque eu acho que a minha metodologia de estudos na época não foi eficiente. O que eu fiz? Eu assistia muitas videoaulas e também fazia alguns resumos e por aí vai, das obras principalmente. E faltava muita questão. Ou eu fazia provas antigas e não tinha base suficiente para resolver essas provas. Ué, Thiago, mas essa não é a forma correta de estudar para o PAS? Na minha visão, isso foi jogar a preparação no lixo. Isso porque, ao invés de você focar em fazer questões, você vai ficar em um ciclo infinito ali de fazer inúmeras resoluções de questões, porém você não vai criar uma base sólida daqueles conteúdos que você realmente precisava aprender, ou seja, você não vai ter uma base forte, por exemplo, de movimento retilíneo uniforme, e aí você vai, por exemplo, fazer uma questão da UNB, vai acertar, às vezes vai decorar a resolução, mas você não vai saber se a questão mudar um pouco, então isso é muito ruim para a sua preparação. Tá, Thiago, mas o que eu deveria fazer então? Aguarde até o final que você irá entender. Bem, no último ano do ensino médio eu fiz a mesma coisa, porém foi pior ainda. Eu fui focar no Enem, saí do foco do PAS e além disso eu não fiz nenhum cursinho, o que me deixou sem uma base forte. E, deu errado no Enem e também não passei pelo PAS com essa metodologia de estudo. Pera aí, se você tá curtindo esse conteúdo, que tal deixar o like e se inscrever, além de deixar um comentário sobre alguma dúvida, alguma coisa que você tem interesse em que eu traga aqui nesse canal. Então, continue com o vídeo. Pois é, acabou o ensino médio e depois eu fui focar em medicina, certo? Então, eu tinha que fazer de alguma forma que eu passasse na universidade desejada, no caso ainda não era a UNB, eu pensava muito na ESCS ou em outra universidade lá fora, né? Eu digo lá fora em outro estado. Então eu tinha que traçar uma estratégia de estudos eficiente para passar pelo Enem. Então um erro meu foi ter escutado alguns gurus da internet falar: passe em medicina em 60 dias, passe em medicina sem estudar, estude em casa só com provas anteriores que você vai conseguir resolver qualquer prova do Enem sem dificuldade. Isso é uma mentira, né, gente? A gente precisa da teoria. A teoria é importante, o professor é importante. Questões daquela matéria que o professor acabou de passar são importantes. Por quê? Porque a prova nada mais é do que uma reprodução disso, e só que de forma misturada, né? Então você vai ter que juntar tudo aquilo no final do ano na sua prova. Então, chegando no final desse primeiro ano de preparação, eu não passei de novo. E o que eu fiz de diferente para que eu passasse no 2º ano e eu não passei no primeiro? Eu transformei toda aquela raiva, entre aspas, de não ter passado no primeiro ano em uma preparação mais sólida. Então eu busquei um cursinho. O cursinho escolhido foi o cursinho Poliedro. Eu escolhi esse cursinho porque quando eu fui me alistar no exército, algumas pessoas elogiaram, o menino tinha passado lá na UFG, né, que é a Universidade Federal de Goiás, por meio desse cursinho e da forma online. Eu também vi algumas críticas na internet, sempre positivas, inclusive eu fiz uma crítica ao Poliedro, foi 100% sincero, o que eu não gostei eu falei lá, e também o que eu gostei muito eu falei. Então, pensando nisso, eu resolvi optar por ele. E logo de cara eu vi uma metodologia excelente de estudos, que é o método das folhinhas. Inclusive, há um vídeo ensinando a fazer folhinhas parecidas aí com as que o Poliedro faz. É só clicar no card aqui em cima, vai estar em algum lugar da tela e no final do vídeo. A grade horária era composta por aulas de 7h30 a mais ou menos 1h30, todos os dias de segunda a sábado, e se eu não me engano, terça e quinta era o dia inteiro. Então eu vou tentar passar aí o cronograma mais ou menos de como eles faziam. E tinha 3 frentes, algumas matérias, e exatas tinham 4 frentes. Então era uma estrutura bem robusta
para que a gente pudesse realmente aprender aqueles conteúdos. Eu não estou falando que você é obrigado a escolher o poliedro, eu só estou falando que a metodologia deles é excelente. Um exemplo é se você assinar a plataforma Chapéu do Lastro. Chapéu do Lastro é uma plataforma do Theo Afni, e o Theo Afni chamou alguns professores do poliedro, o Rodolfo, por exemplo, o Batista de matemática, ambos muito bons, até outros de biologia, ele também chamou para a plataforma. Então é uma plataforma muito parecida com o poliedro em termos de professores, você só não vai ter aquela estrutura robusta, mas se você se dedicar corretamente, você vai ter o mesmo resultado, muitas vezes, de um aluno que estudou em um cursinho forte como esse. Sobre métodos de estudos. O método de estudos era anotar as explicações da aula, ou seja, eu tinha um roteiro de estudos e eu ia anotando tudo que o professor falava ali. E com isso, o que eu ganhei? Eu ganhei confiança para fazer os exercícios. Por quê? Porque eu já tinha um resuminho ali, e aí não precisava ficar anotando aquela coisa maluca, assim, de anotar tudo. O professor passa, anotava os tópicos essenciais e tinha um roteiro de estudos ali muito bom para já estudar no outro dia. Também eu fazia questões no período da tarde. Então, sempre ali no período da tarde, eu fazia várias listas que eles passavam, aumentando a minha carga de conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu tinha para resolver um simulado no final de semana, ou uma prova antiga, ou até uma prova real de vestibular. Simulados. Os simulados do poliedro eram acumulativos, ou seja, eu ia fazendo um simulado ali de um conteúdo que a gente tinha visto até o início do ano, depois a gente via outra parte do conteúdo que a gente tinha visto mais ou menos até o meio do ano, e por aí vai. Então ia acumulando o conhecimento. O que aconteceu? Eu fiz várias provas antigas deles, na verdade provas antigas não, simulados deles, né? Ou seja, eu fiz simulados ali da FUVEST, da Unicamp, do Enem. Os do Enem eu sempre fiz, e os da FUVEST eu fui deixando de lado. Por quê? Porque eu nem ia fazer a FUVEST. Então eu foquei no Enem, e também eu comecei a fazer provas antigas do vestibular da UNB. Vale dizer que talvez a minha estratégia para o vestibular da UNB não tenha sido das melhores, porque o que eu fiz? Eu foquei em fazer os exercícios, não no tempo de prova. E às vezes você vai precisar saber controlar o tempo de prova melhor do que eu fiz. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte: ao invés de fazer do jeito que eu fiz ali, só fazendo um exercício por dia, você pode pegar um final de semana e resolver toda a prova e ir resolvendo as questões durante a semana de forma correta ali, com o cursinho, como o Guia do Paz, a Kobo Vestibular, ou até mesmo vendo resoluções na internet. Aqui no canal tem várias, você pode conferir a qualquer momento. Nesse sentido, eu tive lá para junho, julho, a prova do vestibular tradicional da Faculdade de Uberlândia, da UFO. Então, eu viajei para Uberlândia, né? Eu saí de Brasília, fui lá para Uberlândia para prestar essa prova. Na verdade, eu prestei essa prova, a primeira fase, em Goiânia e a segunda fase em Uberlândia. O que eu tinha feito? Eu estava seguindo aquelas provas do cursinho, beleza? Só que aí depois de eu ter feito a prova da UFO, eu dei uma parada de fazer as provas do cursinho. Em um primeiro momento, eu não passei na UFO. Isso foi bom, porque eu não me fixei na aprovação da UFO e pude focar no vestibular da UNB e no Enem. Com isso, eu intensifiquei os vídeos de resolução do canal, porque eu vi que era uma forma de estudar, explicando para outras pessoas, o que poderia ajudar alguns alunos, principalmente ali, por exemplo, o Hermínio, né? O Hermínio passou também junto comigo, ele é da minha turma, aproveitou algumas matérias porque ele estava na UFPB. Então eu vi que essas resoluções poderiam ajudar muita gente ali que por algum motivo não fazia algum cursinho específico ou algo do tipo. Ele poderia ter essa oportunidade de ver questões com outros alunos, e se outras pessoas também fizessem questões seria muito legal, porque aí a gente ia ver diferentes pontos de vistas da mesma questão e aí construir um banco de dados maior, né, para resolver a prova de forma mais fácil e consciente. Por fim, eu consegui passar na UNB, na UFO e na UFMG. Dessa forma, né, aí foram altos trancos e barrancos. Na UFO eu passei porque foi de terceira chamada, eles demoraram um pouco mais para me chamar, o que fez com que eu passasse na UNB. Na verdade, eu fiz o vestibular da UNB e o Enem, e só depois que eu descobri que eu tinha passado na UFO. Então, deu um intervalo de tempo ali,
E aí eu fui para Uberlândia, só que depois eu voltei para Brasília, eu consegui passar na UNB, passar na UFMG, e hoje eu estou muito feliz fazendo o curso dos sonhos, né, que é medicina, na Universidade de Brasília. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, e se você tem interesse em ter uma monitoria personalizada comigo, comente aqui embaixo para eu saber o interesse da galera. Então é isso, pessoal. Valeu!